Jesus Cristo evoca três realidades que são distintas, complementares e indissociáveis. Distintas, complementares e indissociáveis. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando pelo menos de três coisas. Primeiro, você está falando de uma pessoa, um ser humano que viveu na Palestina, que para nós está há 2000 anos no passado. Jesus de Nazaré, um judeu, filho da Maria, filho do José, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Num segundo momento, Jesus é identificado como o Cristo, o Messias. O Messias era uma esperança judaica, era uma liderança política. Do mesmo jeito que Moisés libertou o povo hebreu do Egito, esperava o povo de Israel um novo Moisés. Esse novo Moisés recebia esse nome de Messias. Messias quer dizer literalmente um ungido. Então Moisés disse que Deus levantaria em Israel um semelhante a ele, Moisés. Então está todo mundo esperando o Messias, o libertador, o que vai levar Israel, o povo judeu e a nação de Israel, à glória. A glória que teve nos seus tempos mais majestosos, no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão. E aí o Novo Testamento vai dizer que Jesus é esse Messias. Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então Cristo é um título, não é um nome. Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus de Nazaré, vírgula, o Cristo, o Messias. Os evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, chegam até aí, que Jesus é o Messias. E Jesus é morto, Roma, Pilatos, um artifício da religião, Herodes e os sacerdotes da época, Anás, Caifás, Jesus é morto como um criminoso político. Ele é acusado do crime de sedição, porque o povo começa a acreditar que ele é o Messias. Se ele é o Messias, ele vai libertar o povo de Israel do Império Romano. Falou, o que o Moisés fez lá no Egito, esse Messias aí vai fazer com Roma. Só que os sacerdotes da época compreendiam Jesus como um falso Messias. Ele diz que é, mas não é. Mas o povo está acreditando que ele é. Então, eles foram até Pilatos e disseram, deixa o César ficar sabendo que você está deixando acontecer isso aqui. Ele vai passar o carro em cima de todo mundo, inclusive de você. E por que os líderes religiosos diziam que Jesus era um falso Messias? Porque Jesus veio com uma outra conversa, especialmente que está no Evangelho de João, em que ele começou a dizer assim, olha, eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Jesus disse algo inimaginável para eles. Antes de Abraão, eu sou. Como assim, se é antes de Abraão? Não, antes de Abraão, eu sou. Filipe, um dos discípulos, disse, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, ué, você não está me vendo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e ele somos um. Então, os religiosos acusam Jesus de blasfêmia. E por isso ele não pode ser um Messias. Ele é um falso Messias. Só que os territórios romanos não poderiam executar pena de morte. Só Roma tem o direito de matar. Então, o que os religiosos dizem? Vamos apelar para Roma para que Roma mate esse falso Messias. Então, eles vão para Pilatos e dizem, é melhor você acabar com a raça desse cara, porque senão vai ficar ruim para todo mundo. O sumo sacerdote, o Caifás, ele diz o seguinte, é melhor que morra um só homem do que todo mundo, do que toda uma nação. Então Jesus morre como um prisioneiro político, mas acusado pela religião de sua época como um blasfemo, alguém que reivindicou status divino. E principalmente depois da sua ressurreição, Jesus ganha essa dimensão que emprestamos a ele hoje. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus também. Só que aqui nós temos um problema também bastante interessante, porque o Evangelho de João, que foi o último evangelho a ser escrito, depois que o testemunho da ressurreição de Jesus já se havia alastrado, depois que o Paulo já havia disseminado o Evangelho, depois que os outros 3 evangelhos já estavam escritos, depois que já se havia formado uma comunidade que abraçou Jesus como Filho de Deus,
O João escreve o evangelho dele e diz o seguinte: no princípio era o verbo. No princípio. Lembra como começa a Bíblia? Qual o primeiro versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o João vem e diz, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então olha que interessante. O que estava no princípio com Deus, o que era Deus, o que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Bom, se fez carne, qual é a carne? A carne é Jesus. Mas esse que estava no princípio não é Jesus. Jesus é a manifestação humana desse que estava no princípio. Então, Jesus é uma coisa, o Cristo divino é outra coisa. Acontece que, como eu disse no início, Jesus Cristo evoca 3 realidades que são distintas, complementares e indissociáveis. Ele é um ser humano, era o Messias, mas ele era também esse que é desde o princípio. Era Deus. Então, nós não conheceríamos Deus senão nessa manifestação que é Jesus. Por isso é que a teologia diz que em Jesus nós sabemos como Deus é e como o ser humano deve ser. É o gabarito, tudo que você pensar de Deus cabe em Jesus, é do Pai dele que você está falando. Senão você está falando de outro Deus. E tudo que você pensar no ser humano, de que ser humano você está falando? Qual é o modelo e referência de ser humano em relação com a humanidade? É Jesus. Em Jesus nós sabemos como Deus é porque ele é Deus. Mas nós sabemos como o ser humano deve ser, porque ele também é ser humano. É isso que significa dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o Jesus da Escritura, esse é o Jesus do Evangelho. E isso é o Evangelho. Pronto. Rodou? Agora, ufa, olha, meus 4 episódios.